Olá, senhores, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Eu sou o Capitão Pena Santos e nessa unidade nós vamos tratar de um tema essencial para a nossa formação e para a nossa atuação no serviço público, a ética profissional. Nós vamos juntos entender como a ética ela vai impactar diretamente na nossa conduta no ambiente de trabalho, nossas relações interpessoais e principalmente o compromisso que assumimos com a sociedade como os bombeiros militares. Vocês vão ver que agindo eticamente, os senhores melhoram o ambiente de trabalho dos senhores, melhoram o ambiente de socorro dos senhores e geram confiança nos seus pares, subordinados e superiores. Senhores, essa é a unidade 3 do nosso curso, Ética Profissional e Corrupção. Ao longo desse módulo, nós vamos discutir os princípios éticos que norteiam a atuação profissional, os benefícios de uma postura ética e também os impactos, da corrupção, tanto no nosso serviço público quanto na sociedade um todo, certo? E também no nosso dia a dia, na nossa unidade. Vamos começar conhecendo os objetivos dessa unidade. Primeiro, você deverá ser capaz de identificar e distinguir as particularidades do conceito de ética profissional, certo? Também deverá compreender como pautar as suas condutas profissionais segundo os princípios éticos. E, por fim, os senhores deverão identificar os fatores responsáveis pelo processo de corrupção e os seus desdobramentos. Estes são os pontos-chave que vamos desenvolver ao longo da nossa aula, certo, senhores? Aqui nós vamos ter o sumário da nossa unidade, vamos abordar os seguintes tópicos: ética profissional, os benefícios da ética no ambiente de trabalho, o que é corrupção, o conceito de corrupção, o que corrompe o ser humano e, por fim, nós vamos assistir vídeos complementares que eles vão aprofundar essa temática, certo? Fique atento porque cada parte dessa unidade ela é fundamental para fortalecer a sua postura profissional e cidadã. Então, vamos começar com o nosso primeiro tema, que é a ética profissional. Mais do que um conjunto de regras, a ética ela diz respeito à maneira como nos comportamos, às escolhas que fazemos diariamente e aos valores que norteiam, que vão nortear a nossa atuação no mundo, especialmente no exercício da nossa profissão. Vamos aprofundar o conceito de ética profissional. Ela é um conjunto de normas éticas que formam a consciência do profissional e representam imperativos para a sua conduta, ou seja, é um guia que orienta como devemos agir no exercício de nossas funções. Um profissional ético, ele vai cumprir as suas atividades seguindo os princípios estabelecidos tanto pela nossa sociedade quanto pelo seu grupo de trabalho, certo? Então nós, como os militares, nós vamos nortear pelos nossos princípios militares, pelos nossos valores militares. Vale lembrar que cada profissão tem o seu próprio código de ética, certo? Que pode variar de acordo com a área de atuação, mas sempre com o objetivo comum, certo? De garantir a integridade e responsabilidade. Senhores, a ética é indispensável ao profissional porque, na ação humana, o fazer e o agir estão interligados. O fazer diz respeito à competência técnica, aquilo que sabemos e como aplicamos. Já o agir, ele está ligado à nossa conduta, à forma como tomamos decisões e nos posicionamos. Então, ser um bom profissional não é simplesmente ter um conhecimento técnico, mas também ter uma postura ética diante dos desafios do dia a dia. Então, o senhor, como um sargento bombeiro militar, o senhor não se qualifica como um excelente sargento bombeiro militar simplesmente pela sua parte técnica. O senhor pode ser alguém extremamente técnico na sua atuação no socorro e um péssimo militar, certo? É um conjunto. O senhor precisa de um conjunto ético, um conjunto carregado dos valores da corporação, da condição militar ao qual o senhor se encontra e aí também alinhado à parte técnica, certo? Quando o profissional ele age com ética, ele contribui diretamente para o bom funcionamento da organização, certo? A ética ela favorece o andamento dos processos internos, vai aumentar a produtividade, ajuda no cumprimento de metas
E principalmente ela melhora os relacionamentos interpessoais e o clima organizacional. Ou seja, todos ganham quando a conduta ética é valorizada. O profissional, a equipe e a instituição, certo, senhores? Então, quando os senhores têm uma cultura de agir eticamente, o seu ambiente de trabalho, o grupamento dos senhores, o ambiente ao qual os senhores vão ali estar ombreando, vai ser o melhor possível e principalmente também o mais confiável possível, certo, senhores? Além de ter experiência e autonomia, o profissional ético ele conquista algo fundamental no ambiente de trabalho, que é a confiança, conforme dito no slide anterior. Ele também vai alcançar credibilidade, respeito e o reconhecimento, tanto dos superiores quanto dos colegas. Esses valores eles não se impõem, eles são conquistados, na verdade, senhores, por meio de uma atuação íntegra e comprometida. Senhores, e quais serão os benefícios da ética no trabalho? O profissional ético, naturalmente ele é admirado, certo? Ele vai ter uma distinção dos demais profissionais que atuam com ele, porque ele respeita os colegas, os clientes, certo? E contribui para um ambiente de trabalho saudável. A ética ela funciona como um filtro, ela impede a fofoca, a mentira, as atitudes que possam prejudicar o seu companheiro, o guerreiro que vai estar ombreando com os senhores ali no quartel. Um líder ético, um sargento bombeiro militar ético, por exemplo, é aquele que ele vai dar um feedback construtivo, ele assume as suas falhas com honestidade, respeita os limites da função que exerce, certo? Ele é um ser bom de relacionamento, humilde e competente. E como construir uma... Senhores, trataremos a partir daqui de um tema bastante atual e presente na nossa sociedade e comumente responsável pela maior parte das mazelas que nós temos aí, tanto no Estado quanto na sociedade atual. A corrupção ela é um tema muito delicado e atual, certo? É o ato ou efeito de corromper, ou seja, obter vantagens de maneira legal ou ilícita. O termo vem do latim corruptus, que significa quebrado aos pedaços, dando a ideia de que algo foi deteriorado. Em outras palavras, a corrupção ela quebra valores, destrói instituições e enfraquece a confiança na sociedade, certo, senhores? Para que a corrupção aconteça, tem que ter pelo menos dois atores, o corruptor e o corrompido. O corruptor é aquele que propõe uma ação fora da legalidade, certo? Buscando benefícios próprios, ou para amigos e ou familiares. E ele sabe que está infringindo a lei, não é algo na inocência. Já o corrompido é quem aceita essa proposta também, geralmente, a par de vantagens pessoais, ciente também da ilegalidade e em troca de vantagens, como dinheiro, presentes e ou favores. Além do corruptor e do corrompido, existem outros dois perfis importantes nesse processo, o conivente e responsável. O conivente é aquele que sabe do ato de corrupção, mas se omite, favorecendo os envolvidos mesmo sem ganhar nada. Esse também pode responder legalmente, senhores, conforme o artigo 180 da Convenção Federal do Brasil. Já o irresponsável é a quem executa as ordens ilegais sem saber que está cometendo um crime, normalmente subordinado ao corrompido. Ele vai agir por lealdade e amizade, mas geralmente não por profissionalismo. Senhores, infelizmente o Brasil ele ainda apresenta altos índices de percepção de corrupção. O IPC, o Índice de Percepção de Corrupção, avalia o nível de corrupção percebido aí no setor público com base em dados de instituições como o Banco Mundial e o Fórum Econômico Mundial. Em 2018, por exemplo, o país ocupava a 105ª posição entre 180 países, senhores. Isso é muito grave, certo? Esse dado mostra o quanto ainda precisamos avançar na construção de uma cultura ética sólida e transparente. Muito provavelmente aí dentro das grandes potências nós estamos aí entre os países mais corruptos, certo? Infelizmente é algo que deve ser exterminado e que está enraizado, podemos dizer, até na nossa cultura. Então podemos ver aqui esse ranking, certo, senhores, formulado pelo IPC, e nós vimos aí o quão
afundados nós estamos aí nesse tema, certo? Bem distante aí dos países envolvidos. Senhores, a corrupção ativa é quando um particular, ou seja, quando alguém que não faz parte da administração pública oferece ou promete vantagem indevida a um funcionário público para influenciar alguma decisão deste funcionário. Esse crime está previsto no artigo 333 do Código Penal. A pena ela pode variar de 2 a 12 anos de reclusão, além de multa. Importante lembrar, senhores, que o simples ato de oferecer vantagem a um agente público já configura crime, mesmo que esse servidor não aceite. Então, em determinada situação de serviço, qualquer tipo de proposta que os senhores recebam, certo? Mesmo que os senhores não aceitem, os senhores já estão ali numa cena de crime. A pessoa que oferece qualquer tipo de proposta indecente ou fora dos regulamentos aos senhores, independente da aceitação ou não, ela já está numa situação criminal, certo, senhores? Já a corrupção passiva é quando o funcionário público solicita ou recebe vantagem indevida, senhores, seja para si ou para terceiros, mesmo que fora do exercício do cargo, mas em razão dele. Ela está prevista no Código 317 do Código Penal, com pena igualmente entre 2 e 12 anos de reclusão, além de multa. E aqui vale o mesmo princípio. Basta solicitar, sugerir, influenciar ou aceitar, senhores, a promessa de vantagem, ainda que ela não se concretize, o crime estará configurado. Chegamos a um ponto essencial dessa discussão. O que afinal corrompe o homem, senhores? A verdade é que a corrupção ela nasce de um desvio de caráter, certo? O ser humano ele se corrompe por uma escolha consciente, o exercício de seu livre-arbítrio. Ninguém nasce corrupto, senhores, mas todos temos o poder de decidir entre agir com ética de maneira correta, certo? Dentro dos corretos padrões, ou ceder à tentação das vantagens ilícitas, que no final elas sempre terão uma carga, um resultado negativo, senhores, para a vida dos senhores de alguma forma. A decisão de se corromper, ela é pessoal e reflete diretamente os valores que cada um carrega dentro de si. Por isso, mais do que combater a corrupção com leis, senhores, e regulamentos e normas, é preciso formar cidadãos éticos, conscientes de que cada escolha tem um impacto. E no caso da corrupção, normalmente o impacto ele é negativo, seja para quem sofre ou para quem pratica de alguma forma, esse resultado negativo retorna aos senhores. E deixo com os senhores uma frase marcante do professor Mário Sérgio Cortella, que resume bem o espírito dessa unidade. Um homem que se vende vale sempre menos do que pagaram por ele. Reflitam sobre isso, senhores. Ética é aquilo que fazemos quando ninguém está olhando, quando ninguém está por perto. E é ela que vai determinar o nosso verdadeiro valor.